Mais uma sexta-feira de manhã com dúvidas de matemática, tá? Bom, desconfio que essa aula também vai ser muito boa. A semana passada foi excelente. O pessoal fez perguntas maravilhosas, muito relevantes. E eu já vou começar com a dúvida da Tatiana Malek. Ela fez uma pergunta aqui muito bacana, né? A pergunta dela foi a seguinte: quais são os tipos de funções que existem na matemática? Vamos lá, Tatiana. Se eu fosse enumerar essas funções, ficaríamos aqui não só amanhã de sexta-feira, mas como a tarde de sexta-feira, a noite de sexta-feira, e no sábado, no domingo e na semana seguinte eu não pararia de falar. Porque os tipos de funções são muitas, tá? Vamos falar de algumas funções que são as mais tradicionais no ensino médio. Tudo bem? Ó, no ensino médio, nós temos funções. Eu vou só escrever as leis, tudo bem? Porque, vamos lembrar, né? Para que você tenha uma função é necessário três coisas em essência: domínio, contradomínio e a lei de associação. Eu vou escrever as leis, que eu presumo que seja isso que você queira ver aqui. Tá? Então, uma função extremamente relevante, né, é a lei f de x, ax mais b. Essa função, né, função afim ou linear, se b for zero, tá, ela modela um número gigantesco de situações e situações de variações proporcionais. Né? Então, isso aqui é muito legal, porque esse tipo de função ele está associado a esse conceito, né? A variação y dividido pela variação x, ela é sempre igual a esse carinha aqui. Né? Então, cenários de grandezas que sofram variações proporcionais, até mesmo progressões aritméticas, as regras de 3 em geral, problemas envolvendo proporcionalidade, né? De certa forma, todos de alguma maneira estão vinculados a essa lei de formação. Então, ele é muito relevante e é uma das primeiras funções que a gente estuda, tá? Então essa é a função afim, né, linear. É a função polinomial do primeiro grau. Né? Eu gosto de escrever afim barra linear. Tá? Outra função extremamente famosa, né, que também modela um número grande de situações, é a função quadrática. Tá? Um exemplo da função quadrática, de uma modelagem pela função quadrática, é um movimento uniformemente variado. Então, um movimento uniformemente variado, como a gente está mais acostumado a escrever, né? Ou seja, o espaço varia em função do tempo, igual a S0. Vou escrever como os professores de física escrevem, né? Mais V0 T, mais AT ao quadrado sobre 2, né? Isso aqui é uma função quadrática, né? Só que as coisas estão na ordem invertida, né? Ó, o termo independente, né? O B e o A aqui, né? É o A sobre 2. Tá vendo? Então, a função quadrática também é muito comum, muito frequente. Então, vamos lá. Quadrática, famosíssima. Outra função muito relevante, tá? Novamente, né? Tem situações que não podem ser modeladas por nenhuma das anteriores, né? São, na verdade, as funções em que a taxa de crescimento ela é proporcional ao valor da função naquele instante, tá? Caramba, de que você está falando, PC? Eu estou falando das funções de crescimento exponencial. Estou falando das funções que tenham esse tipo de comportamento. B vezes A elevado a KT. Tudo bem? Até a KX, vamos botar KX, né? Porque aqui é em função de X. Tá vendo? Onde B, A e K são constantes. Né? Então é a função, né, do tipo, né? Vou botar entre parênteses, né? Mas é a função exponencial, famosa também. Modela muitas situações curiosas, interessantes. Por exemplo, é esse tipo de função que a gente utiliza no cálculo da meia-vida. Tá? Lembra? Período de meia-vida. O que é meia-vida de uma substância? Vamos lembrar rapidinho? Né? É o tempo... Vamos falar de radiação, tá legal? Embora o conceito de meia-vida não seja necessariamente aplicado à radioatividade, né? A gente fala primeiro dele em radioatividade. Né? É o tempo em que um determinado átomo que esteja pesado leva para desintegrar metade de sua massa. Né? Então, por exemplo, uma função meia-vida, né, a gente poderia escrever m de t, onde t é o período de meia-vida, ela é igual a massa inicial, a zero, vamos botar m0, m0 vezes 1/2 elevado a t, sendo t o período de meia-vida. Então, a cada 1t, a massa desintegra a metade, tá vendo? Então, é uma função desse tipo. Tem a sua famosa função inversa, que é a função logarítmica, tá? Aqui eu já botei um nome.
Tem a função logarítmica, que é a inversa da exponencial. Função log de x na base A. Perceba que a variável é o x, tá? O A é fixo. Famosa função logarítmica, tá? Então, também tem muitas coisas que a gente pode modelar por meio dessa função. Tem as trigonométricas. Deixa eu botar um nome aqui. Logarítmica. Tá? Tem as funções, ó, f de x igual seno de x, g de x, cosseno de x, h de x, tangente de x. Tá? São as famosas trigonométricas. Por exemplo, algumas situações envolvendo fenômenos periódicos, tá? Como, por exemplo, né, a variação das marés, tá? É um fenômeno periódico, né? Está intimamente ligado aqui. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Tá? Acho que não só isso, tá? Mas bastante por isso. É outro fenômeno periódico, né? A questão do nosso sistema cardiorrespiratório. Tá? E vários fenômenos, o funcionamento de um motor, por exemplo, né? São modelados por funções que têm esse tipo de lei. Ó, y igual a mais B seno de kx mais C. Tá? Então, funções que têm esse tipo de lei. Tá? Todas são senoides, tá? São curvas senoidais que modelam situações periódicas. Então, aqui, ó, no ensino médio, já apresentei para vocês as principais funções. Tá legal? Todas elas são cobradas de alguma forma no Enem. Todas elas. Tá? Não preciso nem dizer que as duas primeiras são as campeãs de ocorrência. Tá? Exponencial e logaritmo menos um pouco, trigonométricas também menos um pouco. Você não precisa ser um especialista em trigonométricas para você se safar em alguns problemas do Enem. No entanto, é importante que você seja um especialista na função afim e na função quadrática, porque cai com muito mais frequência, pelo menos até hoje, certo? E né, você perguntou, né? Quais são os tipos de funções? Agora, nada nos impede de fazer as famosas composições. Ou seja, a partir de uma lei, de outra lei, a gente criar uma terceira lei. Né? Então, a gente pode somar funções, pode dividir funções. Então, por exemplo, né, um tipo de função bem comum seria uma função racional. Né? A função f de x igual a raiz de x. Né? Imagina se eu fizer uma composição dessa lei com a função seno de x. A gente pode ter as situações mais inusitadas. A gente pode ter, por exemplo, uma função f de x igual a raiz quadrada do seno de x. Ué, não é impossível. A gente pode ter uma função f de x igual, né, a seno de x. Seno de x não vou ser tão... Né, vou botar assim, ó, x ao quadrado mais logaritmo de x na base A. Então, funções que tenham esse tipo de lei, a gente não tem como rotulá-las, né, porque elas não estão aparecendo na sua forma mais pura. Elas são compostas, ou seja, são leis dentro de leis. Tudo bem? E situações, cenários como esse, aparecem com mais frequência no ensino superior para modelar situações que são bem mais complexas que aquelas que a gente vê no ensino médio. Tá bom? Sei que a pergunta foi muito... a pergunta é uma pergunta muito assim, de resposta muito ampla, né? Claro que não nesse momento eu não faria uma revisão dessas coisas, até porque eu venho fazendo isso nas aulas, mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Tá? Então, essas aqui são as principais do ensino médio. Tá? Até a função racional aparece no ensino médio, né? Perdão, a função irracional. Ó, até esqueci de uma outra, ó, que também pode aparecer, né? Ó, f de x igual a 1 sobre x. Ó. Isso é uma função racional, tá? Função inversa de x. Tá? Então, coisas dessa natureza aparecem. Mas, sem dúvida, 1, 2, 3, 4 e 5 são as campeãs de ocorrência no ensino médio para resolver problemas. Tá legal, gente? Então, essa foi a dúvida da Tatiana Malek. Obrigado, Tatiana, pela sua pergunta. Vamos à próxima dúvida.